Eu quero, enfim, já dar sequência aqui, essa reta final sempre gostosa, sempre aqui mergulhando nos grandes temas, as grandes ansiedades do nosso tempo, dessa loucura contemporânea do Brasil e do mundo. Eu quero trazer um caso aqui para servir como foco principal, até porque o herdeiro de um dos nomes mais aclamados do sertanejo, pelo visto, está sendo alvo de uma baita briga judicial. Me refiro, claro, ao cantor Murilo Huff, que ingressou com uma ação na justiça solicitando a guarda unilateral do Léo, de 5 anos, filho dele, com a falecida Marília Mendonça, ícone do sertanejo brasileiro, a gigante do sertanejo, que infelizmente nos deixou há quase 4 anos. Nosso tempo passa rápido demais e realmente foi uma perda irreparável para a música nacional. E olha, desde o falecimento da Marília Mendonça, o Léo vive sob os cuidados da avó materna dele em Goiânia, e o processo de guarda corria, e segue correndo, na verdade, melhor fazer essa retificação, segue correndo em segredo de justiça. Aninha Beatriz, você que conhece aqui esses casos de família como ninguém, qual a sua leitura desse movimento? Eu conheço os casos de família e as fofocas, né, André? Exatamente. Melhor impossível. Não, vamos lá. A gente tem uma situação bastante peculiar com esse caso, que é o fato de que a criança continuou residindo com a avó materna, com quem ela já residia. Por quê? Porque a Marília Mendonça fazia muito show. Então, quem era responsável pelos cuidados do Léo, desde sempre era a sua mãe, né, que é a dona Vera, se não me engano. O que acontece? A gente tem muitos aspectos envolvidos. O primeiro é que o pai pode ter se organizado para, de alguma forma, querer ter o filho consigo. Isso é um direito, é justo. E a gente tem uma outra questão, que é a responsabilidade sobre a administração dos bens. Para quem não sabe, o Léo, embora seja uma criança, era o herdeiro da Marília Mendonça. Ele herdou a fortuna que ela deixou e, como ele tem 5 anos e ele não consegue mexer nesse dinheiro, quem é o responsável pelos cuidados dele provavelmente é quem cuida da administração de todos esses bens. Isso pode aí, ao longo do tempo, ter gerado um certo desgaste ou algum tipo de questionamento. A gente precisa fazer uma distinção importante, que quando a gente fala em guarda, a gente não fala só do convívio físico com aquela criança. Isso se chama convivência. A guarda, ela diz respeito muito mais às escolhas, às decisões, ao futuro daquela criança. Então, óbvio, é um processo que corre em segredo de justiça, como tem que correr mesmo quando envolve menor de idade. A gente não sabe exatamente o que está sendo alegado e, pelo menos até agora, nenhuma das partes decidiu detalhar aquilo que está sendo discutido. Mas acho que é uma questão bastante conflituosa. Por um lado, a gente tem uma avó que sempre cuidou dessa criança, que continua cuidando dessa criança, sem qualquer notícia de maus tratos ou qualquer coisa que o valha. E do outro, um pai que também tem todas as condições para cuidar dessa criança. O que é mais importante nesse momento? Sem dúvidas, o bem-estar dela. É entender tudo muito triste, o que é o mais importante para o Léo nesse momento. Lembrando que o Léo, aos 5 anos, hoje, aos 5 anos, mal teve a oportunidade de conhecer a mãe dele, que, para todos os efeitos, até onde a nossa vista alcança, era uma pessoa absolutamente maravilhosa e diferenciada. Vamos com o David Tasso, porque são muitos aspectos humanos aqui para a gente chegar a uma conclusão e, claro, a justiça entrando no circuito. E aí, David, qual a sua previsão olhando adiante? Não, eu só queria trazer uma informação sobre a Ruth Moreira, que é a avó, né, do Léo, que ela era a mãe da Marília Mendonça. Ela se pronunciou por meio da assessoria jurídica e reforçou o pedido para que a privacidade da criança seja respeitada. Nas palavras dela, apesar de pouca idade, Léo já passou por muitos sofrimentos e gostaríamos então de poupá-los de mais esse momento difícil. Mas é um fato que chama bastante atenção, porque outros casos também são baseados nessa história, né? E no primeiro momento, a informação que a gente tem, que é o Murilo Huff, que também já tem uma carreira consolidada como cantor, vira e mexe está entre os top 10 aí nas canções, nas plataformas digitais, ele que também é cantor sertanejo, ele no primeiro momento abriu mão de realmente a administração desses recursos do filho, justamente porque ele também faz muitos shows e ele viaja bastante. Mas agora, esse caso que está correndo em segredo de justiça, ele até se manifestou nas redes sociais dizendo: uma hora eu vou falar tudo. Então... Se você me permite, David, já dando sequência aqui, trazendo o neurocomunicador deste Brasil, nosso querido professor William Borghetti, já junto a nós aqui no palco do Morning Show. Suas impressões aqui, porque os mais céticos, os mais cínicos já estão falando, né? Apesar do Murilo Huff ter a própria carreira dele, dizendo: será que essa briga toda pela paternidade agora é pela criança ou pelo herdeiro? Muito bom.
Saudações alvinegras, parabéns e rumo ao título. Rumo ao título. Muito obrigado. É muito importante dizer que esse caso tem várias camadas aí jurídicas, tem a coisa do entretenimento por serem pessoas muito famosas, né? Mas me cabe aqui trazer a questão da criança, né? Claro. Até a Aninha deixou um gancho final ali falando da importância de como que a criança está passando por isso, porque primeiro, uma criança que perdeu a mãe com 1 ano de idade. Segundo, a exposição absurda na mídia, e agora o Léo tá chegando aí aos 4 anos, ou já tem 4 anos completos, daqui a pouco tá fazendo 5 anos, e já começa a entender o processo que está acontecendo. Já tá com 5, né? Já tá com 5, né? Já. Então, assim, a última coisa que ele precisava é que a avó, que até então faz o cuidado dele, e o pai entrassem num conflito, né? Então, assim, é importante, nesse momento, enfim, o juiz, a imprensa e todo esse processo, eles olhem para o bem-estar dessa criança, porque a criança ela é muito mais suscetível ao que está acontecendo nos ambientes. A gente teve agora aí a matéria sobre Israel, né? Então, as crianças que estão na Palestina, em Israel, em Teherã, as crianças são as que mais sofrem, porque o impacto disso para elas é muito grande, né? Então, eu quero trazer essa reflexão que a prioridade desse caso tem que ser o cuidado com a saúde física e mental dessa criança. E que desafio colossal, dada a repercussão, os holofotes da mídia só potencializando esse drama todo, que a gente espera, no mínimo, que o menino possa estar blindado ao extremo, ao máximo, desse vozerio todo, dessa palpitaria toda desenfreada que está nas redes sociais, ou muitas vezes antissociais, e claro aqui, enfim, das pessoas metendo bedelho nessa discussão. E tanto, né, mano? Uma coisa muito complicada nessas situações é que muitas vezes a relação entre os adultos, ela é projetada pelos adultos na criança, né? Então, a gente tá falando aí de uma ex-sogra e um ex-genro, né? Genro, que estão brigando na justiça, mas a questão é como transpor a imagem que você pode ter da sogra ou que a sogra pode ter do ex-genro para lembrar que é a avó da criança e o pai da criança. Ou seja, independentemente da opinião que cada um tenha a respeito do outro, podem se odiar, podem achar que um ao outro pode achar que são as piores pessoas do universo. Mas ambos têm direito, e o filho, sobretudo, tem direito a conviver com ambos, né? Então, como fazer essa diferenciação mental aí para preservar nessa história o que são os direitos da criança? Excelente pergunta. Muito bem. Cara, é a questão de colocar como prioridade, né? Então, se a criança é colocada como prioridade nesse caso, a mãe, a avó e o pai, eles vão sempre pensar o que é melhor para a criança. Que a gente sabe que envolve muito dinheiro, envolve uma herança, envolve essa questão da imprensa. Daqui a pouco, essa criança com 6, 7 anos, ela já está numa escola regular, então os coleguinhas vão comentar isso dela, totalmente, né? Mas assim, falta colocar a criança no foco. O que é melhor para a criança? E como você disse muito bem, mano, ele vai ter que conviver com os dois para sempre. Não tem um lado ou outro, né? Então, a partir do momento que um lado proíbe o outro de ver, o impacto maior vai ser sempre na criança. E uma coisa interessante, que quando se tratam de pais divorciados, tem a questão da alienação parental. Como que funciona quando é a avó? Aí vamos com a nossa... Não, vamos com os universitários aqui. Assim, a lei de alienação parental, ela é voltada para pai e mãe, mas tem gente que aplica aí por analogia, até porque nesse caso, por exemplo, não tem mãe, é a figura materna representada por uma avó. E essa questão da alienação parental, ela é absolutamente delicada, porque ela é muito subjetiva. E às vezes, mano, falando um pouco sobre a sua pergunta anterior, a gente tem casos em que os adultos, eles não conseguem ter a maturidade suficiente para separar os seus sentimentos por aquele outro adulto da relevância dele para determinada criança. Isso é muito comum quando os casais se separam, porque o pai acaba colocando a mãe num lugar de que ela deixa de ser uma boa mãe apenas porque ela não é mais a minha esposa ou porque eu não acho mais ela uma boa pessoa. E isso não pode acontecer.
Porque existe uma... E as crianças, elas são esponjas. Elas percebem absolutamente tudo que está no ambiente delas e ao redor delas. Então, é preciso... E sabe que no Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente tem até cursos de como lidar e de comunicação não violenta. Porque pai, mãe, avô, eles vão ter que se falar. Eles têm que se falar pelo bem dessa criança. E às vezes eles simplesmente, por sentimentos e angústias mal resolvidas dentro deles próprios, não conseguem. Mas muitas vezes o discurso se torna em volta do traste do seu pai, né? Mas isso é crime, tá errado. Isso é alienação, né? A gente vai continuar aqui só para quem está nos assistindo, porque, lamentavelmente, tem que me despedir, claro, de quem está nos ouvindo apenas pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Depois dessa bela fala da Aninha Beatriz Dias, fica por aqui, amanhã às 10 estamos de volta. Tchau. Em frente aqui para todo mundo nos assistindo, dando sequência aqui ao papo. Mano, se quiser comentar, David também, professor William Borghetti também. Não, eu acho que é muito difícil. Se fosse uma situação dessa, assim, eu David, né, jamais deixaria a guarda e ia brigar até os últimos fatos para que eu ficasse com a guarda do meu filho. Não deixaria com a minha sogra. Mas assim, é uma situação complicada porque ele já ficava com a avó, porque ambos viajavam bastante. Tanto a Marília Mendonça, né, quando era viva, como também o Murilo Huff. Mas, não sei, por mais que haja bastante trabalho, eu acho que eu brigaria até o fim. Então, é difícil a gente fazer a avaliação de tudo isso, porque tem muito dinheiro envolvido e até hoje também recursos continuam entrando. Porque após a morte, a Marília Mendonça ainda continua faturando, né? Por meio das plataformas, por meio de documentário que agora já foi negociado. Então, tem toda uma questão envolvida também em relação a dinheiro, né? Então tem uma dimensão monetária financeira que o David acabou de mencionar, claramente. Isso sempre é um ingrediente, é querosene no fogo de qualquer briga, meu amigo. Então, além disso, tem a dimensão moral, ética dessa história toda, mas aí eu vou colocar, talvez, os quatro aqui da bancada numa posição talvez indigesta, mas se vocês pudessem cravar o julgamento da justiça, quem termina aí com a guarda do Léo? Olha, a viúva... o viúvo ou a mãe? Eu acredito, assim, a Aninha pode dar um amparo técnico. Não, o que você acha certo, é o que você acha que vai acontecer. Não, que eu acho que o pai fica, eu acho que o pai tem mais peso nessa... O viúvo e o pai. Boa. Porque é o primeiro grau, Aninha, tem isso? Eu já não acho, porque a gente tem uma situação... Eu tô com a Aninha, também não acho mais. Não. A questão aqui é a seguinte, né? Errou! A gente está falando de uma alteração abrupta na rotina de uma criança pequena. Jogo rápido. Essa criança está com a avó desde sempre. E isso pesa mais do que talvez a parentalidade direta. Vó ou viúvo? Eu só quero vó ou viúvo? Eu ficaria pela estabilidade da criança. Ou seja, continua onde sempre esteve. Vó. David? Isso nem adianta perguntar, até porque eu tenho pouco tempo. E eu vou logo para